nós temos a grata satisfação de receber Flávio, que ele é do Grupo Espírita Fonte Viva de Votuporanga. Se deslocou de lá para nos trazer a mensagem. Que Jesus te cubra de bênçãos. Bom dia a todos. Trago sempre um abraço do Grupo Espírita Fonte Viva de Votuporanga. Hoje a presidente nossa é a Toninha. Que as energias vivas do alto possam nos envolver, fortalecer, permitir que hoje sintamos um pouco desse calor que só o Cristo pode nos trazer, que só Ele pode nos fazer sentir. Eu trago hoje o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem as instruções dos Espíritos, uma parte em que Kardec passa a dedicar essas mensagens a mensagens de Espíritos, e é muito interessante que na beneficência tem 3 Espíritos que trazem essa mensagem. Primeiro, a irmã Rosália. Irmã Rosália, na época do Kardec deve ter conhecido a irmã Rosália, deve ter vivido, porque como ele era de Paris, ela era de Paris também, eles devem ter vivido. Ela morreu em 1855, a mensagem dela é 1860, então 6 anos havia passado depois que ela havia desencarnado. Então Kardec, no mínimo, deve ter a conhecido. Irmã Rosália, quando encarnada, era um ser muito caridoso. Muito caridoso. A irmã Rosália é uma pessoa que nasce 3, 4 anos antes da Revolução Francesa. Quando vem a Revolução Francesa, ela tem 4 anos. O pai dela acolhe alguns bispos, alguns padres da Igreja Católica que tinham sido expulsos. E na casa dela ela achava muito interessante porque ela falava: meu pai trata diferente esses empregados aqui, que eram os padres, eram os bispos, e esses padres, esses bispos faziam missas, faziam evangelho na casa de irmã Rosália. Então a irmã Rosália cresce dentro de um clima religioso diferente. Aos 12 anos ela é colocada numa escola, na escola ao qual ela é colocada, ela vai para um hospital para ajudar, como se fosse uma enfermeira, já aos 12 anos, então ela desperta nela todo um outro processo de caridade, e quando ela tem 20 anos, ela já está fazendo caridade. Só para vocês terem uma ideia, quando ela morre em 1855, ela era uma pessoa tão caritativa que os jornais da época dizem: Paris hoje está triste. Pobres, do bairro mais pobre que havia em Paris, sente muito a falta hoje de irmã Rosália, que é uma pessoa que trabalhou em prol deles, e os ricos. Até Napoleão, que era o governante daquela época de Paris, diz: ele também está sentindo a tristeza, porque ela era uma pessoa que ajudava muito. Só para vocês terem uma ideia, algumas pessoas são contra, né? O Vale Gás, o Vale Energia. A irmã Rosália é uma pessoa que institui na França, em 1840 e alguma coisa, o Vale Carvão. Fazia muito frio e ela pedia ao governo que desse sacos de carvão para ela levar para as famílias carentes para aquecer as casas dessas pessoas. Então a irmã Rosália era uma pessoa diferente e ela traz uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Outro é o bispo de Argel. O bispo Adolfo de Argel era um cara muito inteligente, também irmã Rosália também fica órfão aos 10 anos do pai. A mãe é que fica, mas o pai morre quando ela tem 10 anos. O bispo de Argel também fica órfão aos 6 anos. E ele vai ser cuidado por um tio, mas é muito inteligente, aos 18 anos já é padre, e é muito interessante que esse cara vai sair da França, vai para a Argélia, um país islâmico, vai pregar o cristianismo e vai ser muito caritativo também na Argélia. É tão caritativo que ele quebra, ele fica devendo para Deus e todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, o governo francês é que tem que entrar
e pagar a dívida dele, tamanho era a dívida que ele tinha. Então, mas ele ajudou muitos pobres. Só para vocês terem uma ideia, ele cria quase 200 igrejas na Argélia, num país muçulmano. Então ele traz o catolicismo, ele traz o cristianismo de uma forma diferente. Kardec então traz uma mensagem de Rosália, depois vocês entram lá no capítulo 13, dá uma lidinha lá na casa de vocês. Ele traz o de Bispo de Argel, e eu hoje vou fixar no último texto que ele traz, que é de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo todo mundo conhece, né? Acho que aqui em Fernandópolis também o asilo é vicentino, né? Em todos os lugares, essa semana nós estávamos fazendo esse estudo desse texto lá no nosso centro. Uma das professoras nossas, uma das pessoas que mais, assim, tem recursos financeiros hoje na nossa casa, apesar de ser professora, ela é casada com um rapaz que tem uma condição muito boa financeiramente, e ela estava contando para nós, ela falou assim para nós, quando eu fiquei órfão, eu tinha 6 meses, meu pai morreu, eu tinha 6 meses, e minha mãe, eu era a 5ª filha, então ela tinha 4 irmãs mais velhas que ela. Então o pai, a mãe com 5 filhos, não tinha onde morar. E ela fala, eu fui acolhida, né, nós fomos acolhidas num bairro, numa localidade que era os Vicentinos, não sei se vocês conhecem, que em Fernandópolis deve ter tido também, né, a Vicentina, onde a Igreja Católica fazia algumas casinhas e acolhia essas viúvas. E ela falou, eu fui morar numa casa dessa. Eu achei muito interessante que ela estava contando a história da vida dela. Ela fala, foi morar na Vicentina. Minha mãe trabalhava na casa de empregada doméstica, na casa das pessoas, ela fazia limpeza e trabalhava de empregada doméstica. Ela falou, ela catava um dinheirinho, todo mês sobrava e dava para o presidente do Centro Espírita de Votuporanga, no capitão Santório, que era um presidente do Centro Espírita Beneficência, Bezerra de Menezes. Estava faltando a cabeça do Bezerra aqui. Então ela dava um dinheiro para ele todo mês. Aí uma época sai um loteamento em Votuporanga, né, que chama-se Vila Paz. Ela fica sabendo que o senhor que estava fazendo lá o loteamento pegava um pouco de dinheiro de entrada e parcelava o resto em vários anos. Então ela chega no capitão e fala, capitão, quanto que eu tenho com o senhor? Olha bem. Ele fala assim, por quê? Ele falou, porque eu estou comprando um terreno assim, assim, assado. Então ele vai lá, cata o dinheiro dela, completa, e começam a fazer uma campanha. Então a nossa amiga fala assim, na minha casa todas as janelas eram diferentes, uma da outra. Não tinha, os quartos eram a mesma janela, porque foi tudo doado. Alguém doava, desmanchava uma casa aqui, outro acolá, tudo vinha para a minha casa e a gente ia construindo. Ela falou assim, no meu quarto o número era 24, que devia ser uma porta de algum estabelecimento, alguma coisa, que foi para a casa dela, e lá tinha a casa dela no quarto 24. Perguntei para ela, você sente alguma coisa, algum processo de dor por causa disso? Ela falou, de jeito nenhum. Dou muito valor na minha mãe, dentro da doutrina espírita. Ela falou, eu gostei muito. Ela falou assim, porque na minha vida, ela fala, um dia no Natal nós estávamos sem nada em casa, Minha mãe tinha falado para nós assim, olha, hoje nós vamos passar só com água e bolacha, porque era a situação financeira muito difícil. Ela falou assim, para minha alegria chega um outro presidente de uma casa espírita em Votuporanga, que é do Emmanuel, Romeu Grise, que era um senhor altamente dócil também. Seu Romeu é daquela história que quem ouve a doutrina espírita, ouve o Haroldo Dutra Dias, que o Haroldo conta que o Romeu ia com o Chico fazer visitas em Uberaba, nas favelas, e o Chico pegava um montinho de bala e colocava no bolso. E o Romeu Grise ia com ele. Eles saíam para entregar a cesta básica, fazer visita nas favelas. Toda casa que chegava, uma criança chegava, o Chico enfiava a mão no bolso, dava uma bala para uma criança. E o Romeu falava assim, e aquele bolso nunca secou.
Aquele bolso sempre teve uma bala. Ele falou, impossível, tinha que multiplicar. O Chico, além de tudo, devia multiplicar esse benefício para as crianças. Eu perguntei para ela se ela sentia, ela falou assim, não, porque nesse dia, o seu Romeu Grise chega no Natal da minha casa, com arroz, feijão, farinha, pães, carne e um monte de alimento para cada um de nós. Então, ela falou assim, eu sempre fui muito grato à doutrina espírita, cresci, pude estudar, pude casar, fui formar meus filhos, então eu acho que tudo que passou, passou porque tinha que passar. Eu acho muito interessante porque às vezes tem algumas pessoas que ficam machucadas, ficam marcadas pela condição financeira, por um processo angustiante que vem na vida dele e fala, pô, mas eu não consigo. Como eu falei ontem para uma menina que chegou no centro espírita à tarde, ela falava reclamando para mim de algumas situações, e eu falei para ela assim, se esforce um tanto mais, filha, se esforce um tanto mais, trabalhe um tanto mais, seja dócil um tanto mais, se esforce um tanto mais. Se as coisas não são do jeito que você gostaria até agora, se esforce um tanto mais, economize, tenha recursos, que a vida vai passar. Bom, São Vicente de Paulo, todo mundo lembra da figura dele, já falei de Vicentino. São Vicente tem uma história muito rica, é uma pessoa assim que também fica órfão, também é cuidado por um tio. A mãe dele é muito pobre, muito pobre, só que ele é muito inteligente. E a Igreja Católica pega ele e olha e fala, esse menino tem futuro. É um menino muito inteligente, capaz, fala muito bem, leva ele para a igreja, ele estuda, faz direito. Quando ele está aos 19 anos, ele já é padre. E é interessante que São Vicente tem uma vontade só na vida dele, ajudar a mãe e os irmãos dele. É errado? Lógico que não. Se você quiser ajudar a tua família, por que está errado? Lógico que está certo. E São Vicente tem essa vontade, ele fala assim, eu quero ajudar a minha família. E ele começa a pensar diferente, aí começa a entrar um processo de egoísmo, de orgulho, de ego, porque ele começa a dizer assim para ele mesmo, olha, eu vou, mas eu preciso ir para vamos falar que nós somos direitos, eu quero ir para um centro espírita onde tenha muita gente, onde muita gente dá recurso. Hoje, por exemplo, sem falar mal dos outros, mas falando de uma igreja evangélica, em que se dá dízimo para todo mundo. Então ele falou, eu preciso ir para um grupo grande, eu preciso ir para uma igreja grande, porque lá eu vou ter recurso, eu vou ajudar minha mãe. É errado, eu sempre falo para todo mundo assim, eu penso em São Vicente, eu falo, cara, não estava tão errado. Mas era a vontade dele, de repente, só que o problema dele é que isso vai crescendo, ele vai querendo ter a ideia de ter um tanto mais, não mais para ajudar os outros, mas para ajudar ele e os deles. E é interessante que um dia tem uma senhora que viúva e que morre. E quando essa senhora morre viúva, ela era apaixonada pelas conversas, pelas falas de Vicente de Paula. E ela pega e diz assim, vou dar tudo, vou deixar tudo para Vicente. Então, quando ela morre, ela deixa o testamento dela tudo para São Vicente. Só que a terra que ela tem, as propriedades que ela tem, não é ali na França. As propriedades dela é fora. E ele tem que pegar um barco, entrar no mar Mediterrâneo, atravessar o Mediterrâneo para ir ver as propriedades, para ele pegar esse recurso. A ideia dele é, chego lá, vendo, passo uma parte para a igreja, outra parte para a minha família, para pagar as contas, tudo. Só que nesse caminho, o barco dele é abordado por um grupo de islâmicos, pegam eles e faz São Vicente de escravo. Então, São Vicente é vendido como escravo, vai ficar escravo um tempo. De vez em quando o pessoal fala assim para mim, escravo não é negro? Não, esquece, tá? Lá atrás era branco também, que era escravo também, não tinha essa. O ser humano sempre foi ser humano. Ele pega ele vai ser escravo, e aí esse patrão dele, esse dono dele, morre, e deixa ele para um outro rapaz. Esse outro rapaz vende para um outro. Esse outro era um católico, fervoroso, que tinha ido
para aquele lugar lá e tinha casado-se e estava vivendo muito bem. Adquire, só que é muito interessante que São Vicente não tinha perdido ainda algumas manias católicas, então ele continuava cantando os hinos cristãos, ele estava fazendo, e eis que a mulher desse homem escuta as músicas e fala: que músicas são essas? E ele explica que são músicas católicas. Ela fala para o marido: você era dessa religião, você era cristão, e por que você abandonou o cristianismo? Vai ser feliz, pega esse homem, dá um jeito de escapar daqui, e vai ser feliz onde você estiver, porque vocês não podem ficar aqui. E esse cara pega então São Vicente, chega, diz que quem tem a boca vai a Roma, né? São Vicente, de boca em boca, chega a Roma, chega em Roma, apresenta-se ao Papa, diz quem ele é, o Papa dá outra vez para ele a capacidade, a liberdade, ele volta para a Espanha, aí a rainha da Espanha começa a dar produtos para ele, e ele começa a fazer a distribuição aos pobres, e vira São Vicente, que todo mundo conhece. Passou apertado, angustiado, dor, tudo que podia ser de fixação, de amarrar, de prender algo que podia prendê-lo, mas na verdade foi a libertação dele. Então, esses são 3 textos de seres assim que vem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vale a pena ler o capítulo 13, 11, 12 e 13. Vou fixar no 12, que é de São Vicente de Paula, que ele fala assim: sede bons e caridosos, sede bons e caridosos. Eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Eu acho tão interessante quando eu leio esse texto, essa pequena introdução dele, eu falo assim: a gente faz tudo para a gente ter uma velhice tranquila, né? A gente fala assim: eu quero ter na minha velhice uma aposentadoria, que eu não passe fome, na minha velhice pelo menos um aluguelzinho, alguma coisinha, para que eu não tenha problema nenhum na vida. Financeiramente, eu vou ter alguns outros problemas que a velhice me traz, mas algumas situações eu quero modificar. Sempre pensei desse jeito, eu acho que todos nós pensamos assim. Mas nós não pensamos depois do túmulo. E nós somos espíritas. Nós não pensamos depois do túmulo. E ele fala assim: eis, sede caridosos, sede bons e caridosos, porque é a chave que vai abrir os céus para você, que você vai ter a capacidade de... Eu sempre gosto de histórias, sempre gosto de historinhas para falar. Diz que um cara chega no plano espiritual, um senhor. Pensa num senhor que ele chega no plano espiritual todo roto, todo danado, todo roupa pobre, simples, nada de... E ele chega no plano espiritual e a espiritualidade fala para ele assim: você não pode ficar aqui, você tem que ascender, você tem que subir um pouco mais. Ele fala: como? Eu fui uma pessoa tão simples, e aonde que eu estou agora, no lugar onde ele está? Ele falou: está tudo bom para mim. Você conhece o Joãozinho? Ela fala: não, Joãozinho era um menino pobre, doente, vivia na cama. Eu passava todo dia lá na casa dele, brincava um pouco com o Joãozinho, passava a mão na perna dele, passava a mão nos braços dele, ele nunca falou nada. Mas Joãozinho é tão bom, ele aqui está correndo, ele aqui está andando, ele aqui vem me visitar todo dia, para que eu vou sair daqui? Você conhece a Dona Maria? Dona Maria era parteira lá do nosso bairro, Dona Maria trazia vida para todo mundo, eu é que levava ela. Chegava alguém que estava para ganhar nenê, vinham na minha casa, eu pegava a minha mula, pegava o meu carrinho, e ela levava ela. Eu levava a Dona Maria, a gente conversava a viagem inteira. Dona Maria está aqui também, está feliz. Para que eu vou sair daqui? E é muito interessante que a historinha contada vai levando ele a um lugar onde tem uma balança. Tem pessoas, padres, tem cientistas, tem médicos, tem doutores, todo mundo falando de Jesus, e perguntam para ele: e Jesus? Ele fala: não conheci esse aí não tive tempo para saber dele, não conheci, não pude conhecê-lo. E eles vão subindo um a um na balança, e o que menos pesa é ele. O Evangelho, gente, segundo Jesus, foi jogado no mundo inteiro,
A semente dele está sendo jogada no mundo inteiro. Em todo lugar que você tiver, a semente do Cristo está sendo jogada, mesmo que você não ouça falar dele. Se você tiver essa chave da bondade e da caridade, você vai abrir campos mentais, você vai abrir condição para a hora que você chegar no plano espiritual, você também ser feliz. Talvez você não vai ascender, como disse esse nosso irmão, mas você vai viver entre aqueles que valeu a pena viver na terra. E ele continua: a alma não pode elevar-se para as regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Devotamento ao próximo, fazer algo a mais ao próximo. Vou contar uma história para vocês, mas não nos olhe com um olhar assim de, eles são diferentes. Nós não somos diferentes. Toninha, mês passado, estava com o pé quebrado. E aí ela estava com o pé quebrado e a gente lá no centro, a gente tem 8h30 da manhã, o trabalho de palestra também. E eu saio de casa, ela fala assim para mim, tem 4 cestas básicas lá na creche, faz o favor, pega elas e traz, a gente vai fazer 4 entregas de cesta básica hoje. Como ela que coordena o trabalho, sou um homem, marido obediente, tá? Então fui lá, busquei as 4 cestas, peguei no carro e fui para casa. Cheguei em casa, ela falou assim para mim, das 4 famílias, 2 estão agora de manhã em casa, 2 só vão estar à tarde. Então vamos fazer entrega de 2 agora de manhã, a gente vai para uma chácara que a gente tem, que é de uma irmã minha, a gente vai para a chácara, ficamos lá, às 4 horas a gente sai e entrega as outras 2. Falei, beleza. Toninha é aquela pessoa assim, estou falando de devotamento, tá, gente? Que é uma pessoa que ela chega na casa do assistido, ela sabe o nome do assistido, ela sabe o nome dos filhos, ela sabe que dia que tem a consulta médica, ela fala assim, você marcou, você viu o dia lá, você não esquece a data da consulta, a perícia médica tua é dia tal, não esquece a perícia que você tem que passar, porque senão você vai perder esse benefício teu, você por favor, não faz. Então ela fizemos a entrega das 2, quando a gente ia indo para a chácara, ela falou assim, faz um favor, vamos passar no supermercado, vamos comprar umas bananas e uva, porque os netos devem ir para casa à tarde. E os meus netos, filho de pediatra, tem que comer fruta. Então, os meus netos tinham que comer fruta. Ela falou, então vamos comprar banana e vamos comprar uva? Passamos no mercado, compramos banana, compramos uva e fomos para a chácara. Chegamos na chácara. Chácara todo domingo, vocês imaginam assim, um local onde encontra a família. Nós somos um grupo familiar que estamos todo domingo reunidos no mesmo lugar. Então a gente passou o domingo, 4 horas da tarde a gente saiu, vamos entregar as outras 2 cestas, Saímos da chácara, passamos na casa de um, entregamos. Quando nós saímos da casa de um para ir para outra casa, o telefone meu toca. Eu abro, eu olho assim e falo, puxa vida, esse cara aqui é um assistido da casa. Só que é uma pessoa que bebe muito. E a Toninha não vai na casa dele, porque de vez em quando a gente encontra algumas cenas meio chocantes na casa dele, ele com roupa, sem roupa. Então eu não gosto de levar ela, sempre vou sozinho. E eu peguei e falei, nossa, Marco. Eu falei assim, vou atender, deixa eu ver o que é. Domingo, 4 horas da tarde. Ele fala assim para mim, Flávio, você não tem bolacha maisena? Me arruma uma bolacha maisena hoje, que eu estou sem mistura e sem bolacha maisena. Vê que você me traz para mim hoje. Domingo, 4 horas da tarde, você vai comprar o quê? Aonde? Bolacha maisena. Falei, Marco, eu vou ver o que eu faço, mas eu acho que eu arrumo para você. Falei, lembrei da creche, falei, a creche tem bolacha maisena, impossível não ter na creche. Saí, ela faz uma pergunta para mim que eu falo assim, devotamento. Ela fala assim para mim, você já perguntou para ele o que ele gosta de comer? Vocês já perguntaram para um assistido da casa o que ele gosta de comer? Eu falei assim para ela, Tony, desculpa, mas quando eu vou no mercado comprar as coisas para ele, eu compro bolacha, eu compro vou fazer igual o outro, batata, cenoura, o que a gente come em casa, não compro nada diferente. Ela falou, mas você devia perguntar o que ele gosta de comer. O que ele gosta? Eu peguei e falei, onde já pensei comigo, onde chega a caridade de alguém
diferente de mim, que eu entrego. Ela não, né? Ela assiste, tem o devotamento. Achei interessante que a gente foi, passamos na creche, pegamos a bolacha, ela pegou e fez mais uma cesta básica, com arroz, com feijão, com as coisas, abriu o freezer, viu se tinha carne, não tinha carne, ela falou, vamos passar em casa, a gente passa em casa, pega algumas outras coisas, pegamos outras coisas em casa, e ela, pela primeira vez, foi comigo na casa do Marco. Quando eu cheguei, bati o Marco, desce, sai, meio desarrumado, todo, não sei o que lá, e o Marcos, apesar de bebê, ele cuida de uma mãe com Alzheimer, tá? Então, vocês imaginam a situação que é o lar, o ambiente. Ele sai daquele jeito dele, oh, obrigado, pereré, pororó, e a Toninha pergunta, Marco, o que você gosta de comer? Ele falou, ó, vou falar uma coisa verdade, Toninha, para você. Vocês trazem um monte de coisa aqui para mim, mas se trouxesse banana eu ia gostar, viu? É muito melhor do que comer esse monte de coisa aqui. Aí a Toninha olha para mim e fala assim, pega a banana que está lá dentro do carro e desce aqui agora, que era dos netos. E eu vou lá pegar, e eu peguei e falei assim, como é que mulher tem um olhar diferente dos nós homens? Ou eu, no meu caso, e o caso dela. Como é que tem esse olhar diferente? O devotamento. Vicente de Paula está falando para você, se você não tiver devotamento ao próximo, se você não entender o próximo, você não vai ter jeito. Emmanuel vai falar para nós assim, filho, se você não entender o amor, como deve ser entendido, você vai ter que vir de novo para passar por esse mesmo amor. De vez em quando eu falo assim, algumas pessoas, né, semana passada aconteceu isso lá na casa, nossa, a menina chegou toda chorosa, depressiva, querendo se matar, cometeu suicídio. Eu peguei e falei para ela assim, mas filha, o que aconteceu que você está desse jeito? Jovem, 20 anos, terminando a faculdade. E falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, morreu meu cachorro. E eu fiquei olhando assim e falei, cara, morreu o cachorro. E eu me lembrei de Emmanuel, eu falei, se eu não entender esse amor agora, eu vou ter que vir, passar por um mesmo processo. Ter um cachorrinho, e esse cachorrinho morreu, eu ter que sentir a mesma dor, a mesma agulha entrando em mim e fazer uma transformação em mim, porque aí é que eu vou entender isso. O devotamento. Não encontrarás felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Olha o que Vicente vai falar para nós, você vai só encontrar felicidade, todos nós aqui buscamos felicidade, não é? Todos nós queremos ser felizes. Ele fala, você só vai encontrar, você vai só encontrar, ser feliz, o dia que você tiver impulsos, você tiver vontade, você tiver desejo de praticar a caridade. E a caridade, gente, não precisa ser, hoje eu preciso deixar aqui R$100 aqui no centro. Não é só essa caridade. Porque nesse mesmo capítulo eles vão falar de caridade moral e caridade material. E falando que a caridade moral é muito mais difícil de praticar do que ser a caridade moral, material. Porque a caridade moral é aquela em que eu perdoo alguém que machucou-me. É aquela caridade que eu faço quando eu vou no lar de alguém e entendo, compreendo a dor dele, a situação dele e faço uma transformação também na minha. E ele continua dizendo, cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar de uma grande alegria interior ao relato de um belo sacrifício? Jesus fala para nós assim, ó, ele conta uma parábola. Ele fala, uma mulher, qualquer uma de vocês que gosta de fazer um pão, pega 3 medidas de farinha, movimenta-se, põe água, põe leite, põe os ovos, vai mexendo e depois põe o fermento. Ele falou assim, toda mulher que pega 3 medidas de farinha, movimenta e coloca um pouco de fermento,
A massa parece que é a mesma daquela hora, só que aquele pouco de fermento, ele vai crescendo, 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 vai tomando conta de toda a massa e de repente a massa virou uma só, mas ela toda levedada. E Vicente de Paula fala para nós assim: quem não gosta e quem não se emociona com alguma história de um sacrifício ou alguma caridade que alguém fez? O que eu quis trazer para vocês aqui hoje, gente, foi simplesmente esse fermento que deve ser colocado em 3 medidas de farinha. Afinal de contas, vocês são corpo, perispírito e espírito. Vocês são 3 partes. E Vicente de Paula fala assim para você: ouça boas histórias, ouça bons ensinamentos, meditai todos os dias em cada história que alguém te conta, que te aqueça o teu coração. E que de alguma forma essas histórias vão entrar em você, vão permitir em você que você faça uma mudança em você. E você vai se transformar num ser caritativo, caridoso, bondoso, ouvindo essas histórias. Eu usei só o primeiro parágrafo do texto que Vicente traz. Eu não vou ler todo ele. Deixo para vocês a leitura do número 11, 12 e 13 do capítulo 13 do Evangelho, para vocês fazerem em casa, para vocês verem Rosália, uma senhora que era pobre, que era rica, mas se transformou a pobreza no seu gancho, no seu modo de viver, para ascender aos céus. Bispo de Argel, alguém que plantou dentro do islamismo, o cristianismo, para fazer uma mudança transformadora na vida dele. E Vicente de Paula, que sai de um processo de escravidão para um processo de libertação total do ser. E ele diz assim no texto dele, ele fala: muitas vezes as pessoas vão encarnar na terra, passam por mim e falam para mim: Vicente, eu vou lá e vou trabalhar em teu nome, vou fazer a caridade também. E é muito interessante que ele fala assim: então você terá a proteção espiritual. Ah, mas Flávio, nós não temos, eu não sou uma caritativo. Vicente de Paula está passando para nós um belo ensinamento. Ele está falando para você: ouça histórias dessas todos os dias. Ouvi uma ontem, que eu falei assim: puxa vida, olha como é que é legal eu ouvir essas histórias, e um dia eu me tornarei caritativo também. Diz que um grupo do Centro Espírita de Brasília, eles fazem pão, fazem lanches, cortam pão no meio, colocam a mortadela, colocam queijo, colocam um monte de coisinha, e levam para as pessoas que moram na rua. Moradores de rua, eles levam aqueles pães, aqueles lanches. E eles foram trabalhar semana passada. E quando eles estão lá na semana passada trabalhando, entregando os pães, na hora de ir embora, um dos meninos falou: vamos embora, todo mundo levanta para ir embora. Um dos meninos fala assim: sobrou 3 pão aqui. O cara falou: tá, o lanche já está pronto. Ele falou: não, é aqueles pães que sobrou, que não tinha recheio, só sobrou pão. Ele falou: vamos oferecer para alguém. E disse que vinha vindo um homem. E eles pegam aquele pão e falam: senhor, o senhor não quer levar 3 pães para casa? E esse senhor começa a chorar. E eles param com o pão no meio do caminho, o homem chorando, o homem estende a mão, pega os pães e fala assim: hoje, vocês são anjos na minha vida. Porque eu saí de casa e fui trabalhar, e meus filhos pediram, eu tenho 3 filhos em casa. Eles falaram: pai, a hora que o senhor vier, compra pão e traz para a gente. E eu tinha esquecido de comprar os pães. Eu vou pegar o ônibus agora, vou descer um quarteirão da minha casa e não tem padaria nesse caminho. Vocês foram um anjo, porque eu não vou negar aquilo que meus filhos pediram. Eu vou levar pães para os meus filhos. Eu não sei o que vocês vão levar dessa casa hoje. Eu espero que vocês levem um coração aquecido,
uma vontade enorme de ser caritativos, de ser bons, de serem mais trabalhadores, terem mais vontade. Porque esse texto do Vicente de Paulo, ele termina dizendo: o grande problema nosso é que nós só precisamos de vontade para fazer a mudança em nós. Mas é uma pena, porque nós temos muito pouca vontade de mudar a nossa vida. Tenho mais vontade de mudar a vida de vocês, tenho mais vontade de serem felizes. E aproveitem cada história que alguém te contar e façam dela uma morada no teu coração. Não coloque ela à margem, não coloque ela de lado, porque pássaros vêm e comem essas mensagens. Coloque ela no centro do teu coração. Coloque Jesus no centro do teu coração e vocês serão felizes hoje, agora e por todo sempre.